habitacional e reintegração de posse no município de Ribeirão Preto. Convido para comprar a mesa, já está aqui o defensor público Paulo Fernando de Andrade, Giostre, e agradeço a presença do vereador Maurício da Vila Brandes e passo as palavras para você, Maurício, para você fazer sua análise. Bom dia, meu presidente. Bom dia, doutor Paulo. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Bom dia, pessoal da TV Câmara, da imprensa. Presidente, primeiro quero agradecer por ter o senhor nos convidado para fazer parte dessa que é de suma importância para esclarecimento do que vem ocorrendo nas questões habitacionais dessa cidade nossa de Ribeirão Preto. E o que eu gostaria, já em sequência, me dirigir uma simples pergunta ao doutor Paulo, mas primeiro, vamos dar as boas-vindas ao doutor Paulo aí, a gente continua com as perguntas. Doutor Paulo, a gente sabe que a política habitacional, para você ver, está sendo um pouco interesse do poder público, a gente vê. Quando fala de invasão, acho que as pessoas não estão dando muita atenção. E hoje as pessoas estão sendo tiradas do local de onde estão, assim, com certo desprezo, sem saber para onde ir. Eu já acompanhei uma ali na Vila Guilmar, eu acompanhei uma ali perto da Vila Antártica, eu vi o desespero das pessoas, eu vi quanto que isso abala emocionalmente as pessoas que estão ali sendo despejadas. Então, eu fico triste, porque eu sou um cara eu moro 50 anos em Ribeirão Preto, eu nunca invadi, mas eu vejo que pessoas que precisam mesmo de moradia. E a gente pode ver que a gente convida as pessoas aqui do Executivo para discutir, porque quando essas pessoas são tiradas da ocupação das suas casas, você vê que essas pessoas não estão preparadas psicologicamente, e você vê pessoas falando que a defensoria não tá atendendo, isso aí não é verdade. Eu conheço a pessoa do senhor, o senhor sempre atendeu, e tem muita família hoje que está em devido local aí, porque o senhor lutou pelos direitos dessas pessoas. O que o senhor pode falar para a gente sobre urbanizar esses locais que está sendo ocupado? Tem condições de urbanizar? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Marmita, ao vereador Vila Branches também, aos outros componentes dessa Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, muito preocupada, os vereadores e também toda essa Câmara Municipal, a respeito da questão de fundo dessa comissão, que é as questões envolvendo a habitação de interesse social em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto não é uma cidade diferente de todas as outras cidades do mesmo porte, de mesmas características no Brasil inteiro. O Brasil hoje é um país em crise econômica, lentamente se fala que está saindo da crise econômica, mas essas pessoas que chegam a Ribeirão Preto, na maioria das vezes delas são migrantes, pessoas que não estão preparadas econômica, culturalmente, socialmente, para terem a oportunidade de condições socioeconômicas para acesso a uma moradia digna, quer dizer, adquirir o seu imóvel. Dependem de planos e políticas públicas, não só do município, como do Estado e da União, para a obtenção dessa moradia, dessa habitação de interesse popular, que, logicamente, tendo por fundo, é a moradia digna. E o direito à moradia é um direito social constante do artigo 6º da Constituição Federal. Tá? Essas pessoas, então, chegam a Ribeirão Preto, não têm condição de adquirir um imóvel. O que elas fazem? Vão procurar núcleos
de habitação popular, vulgarmente chamadas de favelas, eu costumo denominá-las como comunidades, né? E acabam indo, então, tentando pegar um pedaço de terra e fazendo uma construção muito rudimentar para poder ter um mínimo de teto, né, para poder viver. Apesar que muitas pessoas que já estão aqui, às vezes até muito sedimentadas em suas residências, mas por problemas de estruturação da família, ou vezes problemas próprios dessas próprias pessoas, acabam nem pensando em moradia digna, são lançados pela sociedade e se tornam pessoas em situação de rua. Principalmente pessoas vitimizadas por drogatização. Tá? Então, esse é uma outra questão. Aqui hoje nós vivemos uma cidade com, arredondando, cerca de 700 mil habitantes. Cerca de 100 comunidades e cerca de 10% da população de Ribeirão Preto, tá? Se você pode somar a população em situação de rua e alguns poucos milhares de pessoas, cerca de 1.000 pessoas se falam isso, e mais aí um número muito próximo de 70 mil pessoas morando em 100 comunidades. Esses números são números oficiais, foram divulgados há pouquíssimo, são debatidos dentro do Conselho Municipal de Moradia Popular, a qual a Defensoria Pública tem uma cadeira como assistente jurídico. Né? Então, é uma coisa que é mais do que está aí para todos nós debatermos e tentarmos construir juntos políticas públicas para solucionar esse problema. Eu vejo como o principal problema, não é... O governo municipal hoje coloca como seu objetivo a construção de 15 mil unidades. Excelente. Resolve? Não vai resolver. Porque da mesma forma que você está dando a possibilidade para que essas pessoas, pelos meios oficiais, né, de acordo com a legislação municipal, a legislação federal, dividindo essas pessoas em faixas, né, por renda, tem que haver uma produção maior e oportunidade maior para que essas pessoas que tenham renda de até um salário mínimo e meio sejam preparadas juridicamente para terem acesso a essa moradia. Tá? Sem prejuízo disso, nós temos, então, também a possibilidade de entre aspas, um determinado aproveitamento dessas moradias ocupadas por essas pessoas atualmente. Como, por exemplo, o trabalho que foi feito lá no Monte Alegre, um trabalho de urbanização. Logicamente, quando você faz um trabalho de urbanização, você não consegue fazer com que todas aquelas pessoas que ocupam aquela área em certa desordem urbanística sejam aquinhoadas com a moradia. Então, você tem que fazer toda uma questão de arruamento, tá? Obedecer certas disposições que estão na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, para que você tenha aí uma plena, vamos dizer, alguns valores que são valores de cidade que têm que ser introjetados dentro da questão da moradia habitacional, a questão de pavimentação, água, luz, iluminação, água, esgoto, iluminação, para que possa aquilo lá ter um mínimo de condições de habitabilidade. Então, se tem que tentar hoje, também com normas existentes, que são normas de assessoria à população, para que ela possa fazer a sua autoconstrução, fazer a sua reforma, e a prefeitura consolidando através da regularização fundiária essas pessoas nessa terra, respeitado, logicamente, a legislação, a questão ambiental, que é importantíssima, fazer com que essas pessoas se mantenham, né, no local onde que estão, porque ali estão mais habituadas as pessoas, a vizinhança, tudo, e também, de alguma forma, onde for possível, levar essas pessoas para conjuntos habitacionais, obviamente, com as regras de legislação
federal e estadual que existem. Doutor Paulo, eu vejo com muita preocupação quando o governo municipal se fala em 15 mil moradias. Eu fui no evento, inclusive, vou citar lá da Pacaembu, lá onde vai ser aquelas 6.900 residências, e vi lá 900 famílias ali se cadastrando ali, atendendo um pedido que foi feito através da Coab, que é a Coab que está intermediando todo esse trabalho. Eu vejo com muita preocupação. O porquê que eu vejo preocupação, doutor Paulo? Eu acho que estão elevando o pessoal, é uma campanha, uma propaganda enganosa. Você tem que certas famílias que não têm condições de nada, ele está fazendo de tudo, se regularizando, e ele não tem condições de pagar uma prestação daquele porte que vai ser para eles lá. Então, simplesmente, eles estão fazendo de tudo, limpando o nome, se virando, financiando um pouquinho e dando entrada. Ele não vai ter condições de manter esse compromisso. Eu acho que a tendência daqui 6 meses, assim que for entregue aquele empreendimento, 6 meses, 1 ano, vai ser uma chuva de processo de reintegração. Nós temos... Unidade de implemento, né? Ontem eu tive com a mãe que me ligava, desesperada, que estava fazendo a reintegração da posse, de Polar, o caminhão estava lá para reintegrar a casa, que ela é inquilina. 13 anos que o cidadão não paga a Coab. Olha só, deixou 13 anos a Coab, deixou, só agora tomar uma atitude. 13 anos é muito tempo. Então, eu vejo com muita preocupação, em vez de enxugar essas questões dessas comunidades que está por aí, a tendência que eu vejo que daqui a 1 ano a tendência vai crescer. O cidadão ele não vai conseguir honrar o compromisso, porque está na cara que não vai conseguir. A maioria não vai conseguir. Então, o que vai acontecer? Ele vai ali ficar certo tempo até ele ser, vamos usar o termo despejado. Vai chover. Porque esses empreendedores, eles estão os 4 cantos da cidade fazendo esses empreendimentos e falando Minha Casa Minha Vida, é uma tremenda enganação. Minha Casa Minha Vida não tem porcaria nenhuma. Você vai no Ribeirão Verde, está o mesmo. Então, vai chover de imóveis reintegrado e essas pessoas vão para onde? Ele vai voltar, muitos estão indo lá, saindo lá das comunidades, indo para lá. Ele vai voltar, vai inchar mais ainda o sistema. E, por outro lado, eu estou deparando com um problema, doutor Paulo, que a fiscalização, no passado, ela não fez o trabalho dela. Eu vi nascer uma comunidade que eu pedi ajuda, e numa área pública que tinha sido desativado pela Coab, hoje ela está 3, 4 vezes maior, e tem mais. O que eu estou vendo lá? Eu estou vendo um empreiteiro, doutor Paulo, construindo uma big de uma casa para o cidadão. No mínimo ali ele vai gastar de 60 a 70 mil reais numa área pública, coisa imóvel de qualidade. Imóvel de qualidade. Então, eu vejo com muita preocupação isso aí. Eu acho que o governo nessa questão está meio perdido e vai a tendência a perder mais ainda. Porque o empreendedor ele vai fazer o imóvel, ele vai vender todos aqui, ele vai vender todos, financiado pela Caixa, ele vai receber, só que o problema, ele vai embora e o problema vai ficar na cidade. Então, eu acho que precisava dar uma olhada com certo carinho, e a Coab tentar agilizar. Por que deixar 13 anos essa questão dessa daí para acontecer, para tomar uma atitude? Eu acho que a Defensoria, justamente com o poder público, com a fiscalização, tinha que sentar e conversar, porque o problema está à vista. Quem é que acha que o cidadão, 6.900 residências no Pacaembu, lá no contorno lá, que aquelas casas, daqui 2 anos, vai estar os 6.900 pessoas lá pagando a mensalidade. Não precisa ser muito inteligente, que mais de 50% ali não vai conseguir honrar o compromisso. Então, eu vejo com muita preocupação, a tendência
aumentar mais essa comunidade. E eu vejo com muita preocupação, cheguei nessa casa, esses vazios urbanos que tem da prefeitura, que muitos hoje as pessoas estão se apoderando. Eu estou diante de um aqui na Bananal, que eu fico muito preocupado, que são pessoas ricas, que têm empresa que está fazendo uso de área pública. Eu sou favorável que essas áreas públicas, nesse ponto, que ela deveria ser vendida e revertida em dinheiro para ser aplicado na saúde, na educação e, por que não, na moradia? Entendeu? Porque vai ali na Bananal, está lá uma coisa que chama atenção, uma puta de uma empresa, ela chegou a abrir portão para uma área pública e usa essa área pública. Isso é lamentável a gente estar presenciando umas coisas dessa e sem poder fazer nada. Então, a gente pede à Defensoria, justamente com a fiscalização, a promotoria, que olhasse com carinho para nós essa questão aí. Inclusive, nós tivemos 3 encontros já com o doutor Edivar, da habitação lá, e ele está muito empenhado, mas se não unir força, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Precisamos realmente olhar com carinho. Essa casa mesmo que eu estou citando para o senhor, eu fico muito preocupado, um cidadão investir R$70 mil em cima, fazer uma big de uma casa, numa área pública, e está a céu aberto, a coisa está continuando a obra. Uma empresa, empreiteira que está construindo. Nós temos que, antes de pensar em moradia, nós temos que pensar nas pessoas que vão habitar essas moradias. Nós temos que pensar nessa pessoa que mora, que vive em situação de rua. Temos que pensar, quer dizer, dar acesso a essas pessoas através desses contratos para aquisição de imóvel, como com essas construtoras que o senhor está falando. Elas têm que ser muito bem sopesado, quer dizer, através da estrutura da própria Coab, não está trabalhando junto com isso. Ela tem que ter assistentes sociais que vão analisar a situação dessa pessoa, né? Ainda mais que nós estamos numa instabilidade econômica muito grande, quer dizer, a pessoa, se ela perder o emprego dela, qual que vai ser a possibilidade dela poder estar mantendo o pagamento das prestações? Entendeu? Esse que é uma coisa muito séria, que não é... Isso é um fato do futuro, quer dizer... isso é uma coisa previsível, que a gente tem que vislumbrar, né? Eu acredito que a solução, também o senhor está falando na questão das ocupações, logicamente, a prefeitura ela defende aí os próprios municipais. Tá? Agora, é inadmissível que esses vazios urbanos continuem sendo, vamos dizer, continuam sendo vazios, no sentido de que eles não sejam utilizados para o interesse da própria sociedade, para o interesse da própria cidade como própria, né? a própria municipalidade. É inadmissível que então você não vai utilizar, então, como o senhor falou, o vereador Maurício Vilabranches, que seja vendido, que com isso a gente consiga transformar em valores até que pode ser aplicado em políticas de habitação de interesse social. Eu acabei de dar uma lida agora por cima e gostei muito da minuta de projeto de lei complementar que estabelece um novo plano diretor para Ribeirão Preto. Tá? Logicamente, ali fala muito dos instrumentos, fala de fundo urbanístico, fala do plano local de habitação de interesse social. Agora está na hora de realmente nós reconstruirmos a legislação urbanística de Ribeirão Preto e fazer com que ela se cumpra, fazer com que a população tenha, vamos dizer, esteja esses órgãos que o senhor falou, Defensoria Pública, a qual eu pertenço, o Ministério Público, a toda a Prefeitura, através também dos movimentos sociais, das associações de bairro, presentes, sabendo o que está acontecendo em cada centímetro quadrado dessa cidade. Entendeu? É um trabalho monstruoso, extremamente difícil, muito penoso, mas que nós temos condições de quase como dizer assim, construindo um sentido de, olha, eu sou responsável pelos destinos desse quarteirão da minha casa.
Se nós começarmos a construir aquilo que vem de nós, do mínimo, do pequeno para o grande, eu, minha casa, o meu quarteirão, a minha rua, o meu bairro, a gente vai conseguir, porque, olha, uma cidade como Ribeirão Preto, tá? Com 700 mil habitantes, não dá para comparar com São Paulo, mas é uma cidade que já se precisava pensar em prefeituras regionalizadas, em subprefeituras, entendeu? Que pudessem ter dentro dessa subprefeitura toda a estrutura municipal mínima, representantes de todas as áreas da prefeitura, dentro dessa subprefeitura. Então, todos os instrumentos têm que estar muito próximos da população. Até eu sou um crítico que a Defensoria Pública ela deveria pelo menos ter um atendimento à população no centro da cidade, porque, infelizmente, a maioria desses órgãos ligados ao Poder Judiciário estão todos eles concentrados numa área da cidade que é um canto, lá no canto da zona leste da cidade, próxima a Anhanguera, que é longe da maioria dos locais da cidade. Concentrar esses instrumentos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, ou ligados ao Poder Judiciário, como funções essenciais, como a Defensoria e o Ministério Público, muito longe do contato com os movimentos sociais, com associações de bairro, faz com que a gente não saiba tudo o que está acontecendo, e as pessoas têm que ser, vamos dizer, fomentadas. Olha, os seus direitos são esses, quer dizer, se aproximar mais da população, porque ela tenha uma ciência de tudo que ela, dos seus direitos e seus deveres. Todo mundo só pensa em direitos, ninguém pensa em deveres. Então, está na hora de nós termos um pouco mais de vermos o próximo com mais humanidade e com mais honestidade. O senhor está de parabéns. Realmente, doutor Paulo, é por aí mesmo. A gente vê, né, esses últimos anos, eu estou em Ribeirão Preto há 42 anos, e nas décadas de 90 teve aquelas, quando foi feito o Casa Grande, praticamente 35% essas comunidades foi extinta. Nós temos, por exemplo, lá na nossa região, o Jardim do Trevo. Só que daí um ano, ela foi toda refeita. O cidadão foi para o Casa Grande, com um ano ele vendeu lá, ele voltou novamente e ela está lá hoje. Assim, melhorou um pouco, mas as condições são precárias de infraestrutura, e o poder público hoje, ele não vai poder, tem muitas fossas sépticas, tem muitas coisas, que não vai poder estar lá ligando aquele esgoto, dando essas isenções, tudo que o pessoal realmente precisa, né? Então, eu vejo, assim, com muita preocupação. Hoje, naquela época, foi 1.333 casas, né? Que foi um dinheiro do governo federal. Eu acho que naquela época já tinha dado assim, uma freada nessas questões de comunidade. Hoje mesmo eu vejo lá em torno ali do aeroporto, eu vejo com muita preocupação. Não adianta nada o governo federal liberar 88 milhões para o aeroporto, que ele não vai conseguir fazer o aeroporto internacional. Por quê? O entorno dele está tomado por isso daí. Então, eu vejo esse tipo de propaganda, que nem o caso da Coab mesmo, aí, com essa parceria com a Pacaembu, você está entendendo? Na realidade, aí leva o cidadão lá, já está lá, Minha Casa Minha Vida, e vende aquela ilusão para as pessoas mais simples, e a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, eu vejo com muita preocupação. Hoje eu até falava mesmo com o pessoal da fiscalização ali. Hoje, o corpo da fiscalização é deficiente para as questões de Ribeirão Preto, né? Porque hoje o povo também não tem muita consciência, não. Nós, por exemplo, nós temos só nesse ano, na nossa região, nós fizemos 3 mutirões de limpeza. No outro dia está do mesmo jeito. O cara se acha que eu posso jogar entulho, jogar lixo, jogar galho em qualquer lugar na parte de Ribeirão Preto. Precisa de uma conscientização e uma campanha de realmente educação desse povo aí, para poder contribuir, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, doutor. Então, a promotoria, junto com o Ministério Público, todos os órgãos competentes,
podia a gente se estudar nessa campanha aí, você está entendendo? O executivo investir um pouquinho nessa parte aí, que eu acho que dá para investir, você está entendendo? Pelo menos chamando a atenção, usando a rede de educação municipal para estar fortalecendo para divulgar essas questões. E quanto, volto a repetir, a questão da Coab com esses empreendedores aí, eu vejo com muita preocupação. Na nossa região mesmo, vai ter mais 2.900 moradias lá, que as pessoas que eu estou vendo adquirir lá, dificilmente daqui a um ano ele vai honrar com o compromisso. Então, a tendência parece que o problema é crescer cada vez mais. Então, eu acho que vocês estão de parabéns, e essa união, acho que ela é bem-vinda. E nós aqui da casa, nós vamos estar à disposição para estar também contribuindo, dar um pouquinho do nosso trabalho e encontrar soluções para a gente ver se a gente consegue sanar um pouco desse tipo de problema, porque todo dia a gente é procurado, cobrado a respeito dessas coisas. Você tem, nós estamos numa região que está acabando a água todo dia, que está a luz, a energia está caindo todo dia, devido a muitas ligações clandestinas, e a gente não pode fazer nada, a gente fica amarrado. Até o fornecimento de água também, mesmo problema. Está comprometendo as ligações de esgoto, essas coisas estão sendo ligadas nas águas fluviais, que vem aí contaminar mais ainda o solo. Então, é uma série, uma traz aquela série de consequências. Eu acho que precisamos rever isso aí, e a CDHU, a Coab, e dar uma analisada com carinho, porque eu acho que eles não estão no caminho certo, porque esse tipo de... O empreendedor é muito bom, excelente. Os empreendedores estão os 4 cantos da cidade é só canteiro de obra. Eu quero ver a consequência daqui. Por isso que uma legislação que, eu repito, eu li en passant, a minuta da projeto de lei complementar do plano diretor de Ribeirão Preto. Eu achei muito bem feito. Logicamente, nunca é uma coisa perfeita, né? Mas temos que implementar, nós temos que nos preocupar com essa população que precisa de uma moradia digna, tem que ser observada com dignidade, mas tem que ser preparada, fomentada, tá? Para que seja ou mantida nessas comunidades onde possa haver uma reurbanização, uma regularização fundiária, ou sejam preparadas, tá? E a legislação, de alguma forma, adaptada exatamente para essa instabilidade. Então, se a solução não existe ainda, ela tem que ser criada de uma forma para estabelecer, ao mesmo tempo, essa pessoa com uma garantia sobre esse imóvel, mas o Estado também, num sentido lato, com o controle pleno da utilização desse imóvel, porque esse imóvel de habitação de interesse social, ele é uma construção da sociedade para que, quase como uma medida de compensação por tudo aquilo que a sociedade fez para prejudicar essas pessoas. Como nós vemos hoje nas figuras de cotas raciais, para ingresso de pessoas em concursos públicos e universidades. A cota que se deve dar à sociedade para a aquisição dessa habitação de interesse social deve dispor da mesma forma, no sentido de que isso está sendo feito e é um esforço de toda a sociedade para garantir o direito social à moradia digna, como uma forma de compensação por tudo de errado que aconteceu socioeconomicamente para a vida dessas pessoas que, da maioria das vezes, não teve que sair de uma realidade de onde viviam, geralmente no Nordeste brasileiro ou no interior de outros estados, de outras regiões do Brasil, e não tiveram a oportunidade de poder culturalmente serem preparadas para viverem nesse ambiente da cidade, que é um ambiente de extrema competição, onde as pessoas não preparadas profissionalmente vão ter muita dificuldade. Queria agradecer
Agradecer aqui a presença do Ricardo Rossi, advogado do Dadim. Ele tem uma pergunta para fazer. Bom dia. Meu nome é Ricardo Rossi, trabalho como assessor do vereador Dadim, e eu gostaria de fazer uma pergunta bom dia aos vereadores. O senhor mencionou que existem 100 comunidades hoje em Ribeirão Preto. Existe algum estudo por parte da Defensoria Pública ou por parte do Executivo Municipal, um estudo macro, que eu digo, de urbanização desses núcleos, de tentar implementar uma urbanização macro, ou aonde pode, aonde não pode, aonde poderia ser feito, quais os locais que não têm condição de fazer essa urbanização, ou poderia ser transferir esses moradores para um outro local. Existe algum estudo por parte da Defensoria, ou o senhor conhece do Executivo Municipal? Essa não é uma função da Defensoria Pública, tá? Então, nós temos que nos abastecer, tá? E, logicamente, estamos à disposição, com a própria Defensoria faz parte. A Defensoria tem uma cadeira, mas apenas na questão jurídica, dentro do Conselho Municipal de Moradia Popular. Tá? Eu vejo o atual governo muito diferente do anterior, no sentido de estar preocupado, querendo atualizar, vamos dizer, atualizar os números, conhecer profundamente a nossa atual situação de habitação de interesse social de Ribeirão Preto, tá? Cuja finalidade vai ser, vamos dizer, saber que política pública que vai ter que ser realizada, tá? Para o próprio plano local de habitação de interesse social, que foi feito há muito tempo atrás, acho que foi feito até antes do primeiro governo, acho que foi no último governo do deputado Gasparini. Ele está completamente desatualizado. Ele precisa ser totalmente refeito. E ele faz parte do texto do projeto de lei complementar do plano diretor, inclusive com o fundo, com o fim morar, tudo. Quer dizer, ele é algo que tem que ser feita toda uma nova. Logicamente que eles estão com números muito atualizados lá, mas agora está na prática, tem que se começar a trabalhar e saber o que nós vamos fazer para solucionar esse problema. A Defensoria Pública é um órgão preocupado no sentido de que vamos dizer, os interesses da população, do individual e do coletivo, quanto ao respeito aos direitos da população, ao acesso à moradia digna, ao acesso à habitação de interesse social, ocorra. Nós estamos disponíveis para participar diretamente com a população, com os outros canais, do Ministério Público, como toda a estrutura da Prefeitura Municipal, para que a gente possa, inclusive, dar assistência jurídica para essas pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso à regularização fundiária, ou mesmo acesso a um contrato entrando num eventual conjunto habitacional, nesses que estão sendo construídos. Entendeu? Porque esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho micro e macro ao mesmo tempo, apesar de toda a dificuldade e falta de estrutura que nós temos. Ok. Não, eu acredito que seria interessante, talvez um estudo, não sei se já, por falta de desconhecimento da minha parte, um estudo macro, para ver onde, nessas comunidades, nessas 100 que o senhor mencionou, aonde poderia talvez ser implementado um estudo de reurbanização, que eu acho que é por parte tanto da legalização dos imóveis, tanto a questão... Por isso que se espera desse plano local de habitação de interesse social, que o governo coloque como um grande objetivo dele, não só a produção dessas moradias, mas exatamente a regularização fundiária, para que essas pessoas sejam, da maioria delas, se mantenham no local que elas moram. Logicamente, porque existe até normas de assistência técnica, existe a possibilidade de autoconstrução, entendeu? De chegar e falar assim, olha, a sua moradia, você pode continuar morando aqui, nós vamos fazer um trabalho de reurbanização completo, modelo como foi feito no Monte Alegre, e vamos dar condições para que você possa
morar aqui nesse mesmo local. Você tem aqueles mesmos vizinhos, você possa continuar usando toda a estrutura da prefeitura de educação e saúde que você já tem ali próxima da sua casa, com todas as suas vicissitudes, que nós sabemos quais são, mas que você possa continuar morando onde que você sempre morou, né? Quer dizer, respeitado aí a questão ambiental, acredito que seja totalmente possível manter essas pessoas onde que estão, entendeu? Se elas estão vivendo dessa situação de certa ilicitude, onde que elas estão, por que elas não podem viver dentro da ilicitude no mesmo local? Qual o problema disso? Né? Nós não precisamos aí ser escravos de interesses corporativos, de lucros, de construtoras, quando não há necessidade de se construir imóvel para todas essas pessoas. Logicamente, vai precisar para muitas delas, pode dizer quase que a maioria. Se hoje nós temos 70 mil pessoas morando em comunidades, por que a gente não pode tentar ver se pelo menos as 35, 40 mil não poderiam se manter lá, nesses locais, através da regularização fundiária, e preparadas aquelas que tenham que sair para morar em condições, logicamente, bem mais melhoradas, que são imóveis novos, em outros lugares. Tem que haver aí eu falo até que tem dois sentidos essa palavra, uma preocupação do poder público, mas também fomentar a pré-ocupação nesses novos locais. Como o próprio vereador Vilabranches falou, essas pessoas, na maioria das vezes, elas ficam 1 ano, 2 anos e acabam não conseguindo pagar, e às vezes até sem uma fiscalização, passando esses imóveis para terceiras pessoas, tá? Violando todas as normas de moradia de interesse social, que se dá a oportunidade para a pessoa uma vez só, e ela tem que estar, entre aspas, com o nome dela limpo, porque tudo depende de cadastros do governo federal, do CADIM, tudo isso é pesquisado, senão a pessoa não consegue assinar o contrato, né? Porque, lembre-se, a pessoa está falando, olha, eu vou pagar 100, 200 reais por mês, vereador Vilabranches, mas esse valor não é só desse valor que vem para a construtora, vem de outras fontes para subsidiar. Existe o plano Minha Casa Minha Vida, que eu também sou, vamos dizer assim, um grande crítico pelas suas negatividades, pelo oportunismo político que o Partido dos Trabalhadores fez, lançando esse plano, que não foi implementado como se esperava, a sociedade, de alguma forma, também está colaborando para que essas pessoas tenham a oportunidade de obter essas habitações, essas moradias. Ok, obrigado. Agora eu vou agradecer a presença aqui do Maurício da Vilabranches, que ele tem um compromisso, e a gente agradece, Maurício, pela sua presença. É que a gente já tinha compromisso assumido, o presidente, mas eu agradeço pela oportunidade e agradeço ao senhor doutor Paulo também pelas palavras, pelas colocações, e eu tenho certeza que o senhor vai ser importante aí nessa comissão para nós e vai nos ajudar para a gente encontrar o caminho das pedras. Mas obrigado. Agradeço em nome da Defensoria Pública, porque ali é um trabalho conjunto, não sou só eu. Eu tenho outros 7 defensores públicos muito preocupados e com muito interesse de trabalhar nessa área de moradia popular. Obrigado. Eu só tenho mais alguma pergunta para falar para o doutor Paulo. Fiquei muito contemplado, doutor Paulo, com suas palavras, porque eu escutei coisas aqui que tem condições de urbanizar, né? É igual eu estou falando da Vila Feliz para o senhor. É uma comunidade bem organizada, que poderia já ter ela como modelo, né? Como que tem ali, o senhor estava falando ali Monte Alegre. No Monte Alegre.
E lá no nosso bairro, onde que eu moro, lá tem muitas invasões. E a gente poderia começar da Vila Feliz. Tem como começar da Vila Feliz com a ajuda da Defensoria? E teria como essa família ficar ali? O que teria que fazer? Teria que entrar no plano diretor também? Tinha que ter o plano diretor? Ou essa família ou essa comunidade já podia ser contemplada pela urbanização? Tudo começa com uma liderança local, tá? Já deve ser estabelecida, se já existe, senão ela tem que ser fomentada, lançarem um ofício, tá? Eu acho que esse ofício poderia ser encaminhado pelo menos para 3 órgãos hoje, para a Prefeitura Municipal, logicamente encaminhado diretamente pelo gabinete do prefeito, que aí ele caminha para quem de direito, provavelmente o doutor Edson, que é o secretário municipal de Planejamento e Gestão, tá? E também para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, para que a gente, então, os defensores, o doutor Edivar, que é o promotor da habitação, e a quem de direito dentro da Prefeitura possam iniciar um estudo, tá? Logicamente, fazendo uma pesquisa dessa área, a quem ela pertence, como é que ela está hoje sedimentada, para que ela possa ser, quem sabe, um primeiro caso de, vamos dizer, pelo menos nesse atual governo, de trabalho buscando uma regularização fundiária, porque já existe, o Monte Alegre foi feito um trabalho, tá? Lá no Progresso foi um outro, que ali não houve a necessidade de uma readequação urbanística, ali não se derrubou, que eu saiba, nenhuma habitação, mas que ali também se está fazendo um trabalho, não é um trabalho simples, porque é um trabalho que mexe com muitas estruturas, vamos dizer, com um trabalho de fôlego. E eu acredito que a gente possa fazer um trabalho para tornar como é que é? Vila Feliz. Vila Feliz, o pessoal, vamos dizer, bem mais feliz do que está, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, não vou falar em escritura porque eu não conheço a questão jurídica do local, mas que tenham algum instrumento jurídico que possa sedimentar essas pessoas nas áreas, nos locais que eles estão ocupando. Queria agradecer a presença do senhor, doutor Paulo. E a gente sabe do trabalho do senhor, a gente sabe também da preocupação do senhor com essas famílias, porque quando acontece a reentregação de posse, a primeira pessoa que eles procuram é o senhor. Não, eu tenho os outros colegas, um grande colega meu também, que trabalha, um grande parceiro, o doutor Vitor Hugo Bernard Júnior, tá? Eu e ele praticamente concentramos, mas apesar que os casos novos que aparecem são distribuídos entre todos os defensores, tá? Mas há muito tempo, tanto ele como eu temos trabalhado e temos, apesar da questão da falta de estrutura da Defensoria Pública, nós temos tentado fazer o melhor para essa população vitimizada, porque essa é uma forma de vitimização. E eu digo que a característica maior do defensor público é esse, ele é um combatente das várias vitimizações sociais, mas usando de uma determinada técnica, a sua sensibilidade. Quanto mais sensível for o defensor público, melhor ele consegue, vamos dizer, os resultados do trabalho, do seu próprio trabalho. Eu agradeço mesmo de coração, doutor Paulo. A gente vamos encerrar essa CE, essa Comissão de Habitação, dizendo que a gente pode... E, vereador, eu gostaria de ser convidado, a Defensoria Pública, convidada, né? Não a minha pessoa, mas a Defensoria Pública, para as próprias próximas reuniões da CE. O senhor vai ser convidado, então está encerrado. Muito obrigado a todos.